Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo 1, e nós veremos os versos 9 ao 12, dando sequência às mensagens que estamos trazendo nos domingos à noite, nesta carta de Paulo aos Colossenses. Quero convidar a todos que aqui se encontram no templo a colocarem-se de pé. A palavra de Deus diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Que o Senhor nos abençoe com a porção da sua palavra lida. Amém. Oremos. Mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti em oração, suplicando ao Pai a orientação do Teu Santo Espírito para a meditação da Tua palavra. Sim. Ó Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, hoje estaremos dando sequência ao tema geral, que é o poder transformador do Evangelho, parte 3. Nós vimos o poder transformador do Evangelho, parte 1, parte 2, e hoje estaremos vendo a parte 3, onde veremos 3 aspectos de uma oração poderosa em favor do progresso do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e amigos, Paulo, ele inicia este versículo de número 9 com as seguintes palavras: por esta razão. Ou seja, Paulo, ele inicia falando de que aquilo que ele viu antes, aquilo que ele escreveu antes, os versículos anteriores, a razão pela qual ele agora estava falando ali, em que vocês estavam vivendo uma vida de fé. Por esta razão em que vocês estavam vivendo uma vida de amor uns com os outros, por esta razão em que vocês estavam vivendo depois que vocês ouviram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, depois que vocês creram neste Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho genuíno, depois que vocês
foram discípulos desse evangelho genuíno, aprendendo, crescendo no conhecimento desta palavra, deste evangelho genuíno. Depois que vocês passaram e se tornaram crentes frutíferos deste evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, desde que nós ouvimos tudo isto sobre vocês, sobre esta igreja ali de Colossos, não cessamos de orar por vós. Veja que é isso que o texto nos diz. Por esta razão, também no dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir desde que ouvimos tudo sobre a igreja de Colossos. Nós não cessamos de orar por vocês. E amados irmãos, com base nesses versículos de 9 a 12, Paulo ele estará mostrando o seu cuidado para com aquela igreja de Colossos. Mesmo como já falamos em mensagens anteriores, Paulo não conhecia fisicamente os irmãos. Se fosse hoje era fácil, né? Paulo, por meio das redes sociais, estaria conhecendo os irmãos, não fisicamente, ou seja, não presencialmente, mas por meio das redes sociais. Mas naquela época não tinha. E Paulo só conhecia de ouvir falar da vida como estava sendo daqueles irmãos ali. E ele vai demonstrar e mostrar todo o seu cuidado para com aquela igreja, intercedendo a Deus por ela, o seu desejo, ao desejo do seu coração, para que aqueles irmãos estivessem tendo vidas diferentes. Para que aqueles irmãos não estivessem sendo ludibriados, se deixando levar pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, pelos falsos ensinamentos. E Paulo ele demonstra aqui, ele destaca 4 fatos importantes e necessários na oração, destacado assim por um grande teólogo dos nossos dias, ou seja, um teólogo contemporâneo, que ele trabalha, ele destaca alguns fatos importantes na oração do seu servo, do apóstolo Paulo, e que deve também ser esses mesmos destaques nas nossas orações. O primeiro, a oração ela deve expressar nossas prioridades. Tenhamos cuidado quanto às nossas orações, porque ela estará expressando a nossa prioridade. Ela estará expressando o desejo dos nossos corações. Na nossa oração também é importante e é necessário que a oração ela deve incluir aqueles que não conhecemos, como assim o apóstolo Paulo fez. Orarmos mesmo por aqueles que nós não sabemos quem são, mas que carecem das nossas orações, das nossas intercessões. Em terceiro lugar, a oração deve ser regida por uma atitude perseverante. Estarmos continuamente orando, intercedendo a Deus, esporádicos, não, é algo constante. Não é à toa que o próprio Paulo, que escreve aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. É algo que nós precisamos constantemente em nossa vida estarmos realizando. E por último, a oração ela deve ser ousada na busca de plenitude, ela deve ser ousada na busca de poder, ela deve ser ousada na busca daquilo que é necessário para as nossas vidas serem vividas de maneira digna do Senhor.
E o primeiro aspecto que queremos destacar na oração que o apóstolo Paulo faz em favor do progresso do Evangelho. Isso chama-nos a atenção, amados, porque ali estavam vivendo pessoas que não queriam o progresso do Evangelho. Estavam vivendo pessoas que não queriam que aquele Evangelho ele alcançasse vidas, que não tivessem transformações. Então, aquelas pessoas estavam tentando sufocar os crentes, sufocar os irmãos, sufocar a igreja de Colossos, para que aqueles irmãos não tivessem vivendo vidas que pudessem estar sendo um canal de bênção para aquela população e eles terem as suas vidas transformadas. Por isso que a oração que Paulo faz pelos colossenses é uma oração em favor do progresso do Evangelho através da vida ou das vidas daqueles irmãos ali em Colossos. Mas assim, amados, como era a oração de Paulo em favor dos irmãos da igreja de Colossos, é também uma oração em favor da nossa igreja aqui em nossos dias. Da igreja do Senhor Jesus espalhada em toda a face da terra. Então é necessário que nós estejamos acompanhando, entendendo essa oração que Paulo faz em favor daqueles irmãos, para que eles também tenham e mantenham uma comunhão com Deus. Porque uma das questões práticas da oração é a demonstração de comunhão com Deus. E quando nós estamos intercedendo uns pelos outros, é a demonstração prática de uma comunhão que temos uns com os outros. Então a oração, ela traz para a gente, ela traz para nós esse privilégio de demonstrarmos uma vida de comunhão com Deus e uns com os outros. E Paulo, ele demonstra essa comunhão com Deus e demonstra essa comunhão uns com os outros, assim, quando ele coloca-se diante de Deus, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor por aquela igreja. Então ele orou para que aqueles irmãos, no verso 9, nos vai nos trazer esta grande lição. Ele orou para que aquela igreja estivesse tendo e vivendo inteligentemente na sua vida espiritual. Que eles tivessem uma inteligência espiritual. Veja, o texto diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo ora para que aqueles irmãos, para que aquela igreja estivesse transbordando no pleno conhecimento da sua vontade. Esse era o grande desejo de Paulo para com aquela igreja. Que mesmo diante das perseguições, diante dos adversários que ali estavam em sua volta, Paulo diz: olha, vocês precisam transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo não pede apenas que aqueles cristãos estivessem conhecendo a vontade de Deus, mas que eles transbordassem desse conhecimento. Irmãos, a vida cristã, ela não pode ser vivida de forma mais ou menos. A vida cristã não pode ser vivida de forma naqueles altos e baixos. Ela precisa estar transbordando no conhecimento da vontade de Deus. A vida cristã, ela fala de plenitude,
ela fala de algo que é grandioso, ela fala de algo que é profundo. E amados, onde viver na plenitude de sua vontade é conhecer sim a vontade de Deus para a nossa vida. Então, para que o homem ele esteja vivendo na plenitude, que ele esteja vivendo, gozando do privilégio de transbordar no pleno conhecimento de Deus, conhecer a vontade de Deus. Ele precisa conhecer o que Deus quer para ele. Ele precisa conhecer o que Deus tem preparado para a sua vida. Ele precisa saber o que Deus quer dele, para que ele execute, para que ele realize, para que ele faça, para que ele viva o Evangelho do Senhor Jesus. E amados irmãos, a vontade de Deus, como nos diz lá em Romanos, capítulo 12, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E é exatamente com este mesmo pensamento que nós, como povo de Deus, precisamos buscar. Estarmos crescendo, transbordando no pleno conhecimento da vontade de Deus, entendendo que essa vontade de Deus ela é agradável, essa vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa. Por isso o nosso alvo deve ser viver no centro da vontade de Deus. Era esse o desejo que o apóstolo Paulo estava para com aquela igreja de Colossos. Olha, a minha oração, o meu pedido a Deus, ao Senhor, é que vocês estejam transbordando no pleno conhecimento da vontade de Deus. Que vocês estejam transbordando no pleno conhecimento daquilo que Deus quer para você. Porque é bom, é agradável e é perfeito. Não tem nada melhor na vida do ser humano do que ele saber o que Deus quer para ele. Ele entender que aquilo que Deus quer para ele é o melhor. Ele entender que aquilo que Deus quer para ele é agradável, é satisfatório, é prazeroso e é perfeito. Mas ele não somente pede a Deus que esses homens e mulheres ali da igreja de Colossos transbordassem no pleno conhecimento da vontade do Senhor, mas também em toda a sabedoria. Veja que o texto nos diz isso. Acompanhe aí. Pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria. Sim, irmãos, o conhecimento da vontade de Deus, ela precisa ser regido pela verdade das Escrituras. É nela que nós encontramos o que Deus quer para nós. É nela, na palavra de Deus, que nós encontramos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqueles irmãos estavam sendo bombardeados por alguns pensamentos distantes do que era a palavra de Deus. Eles estavam sendo bombardeados por conceitos humanos, pelo radicalismo dos homens, com as suas próprias teorias humanas. E o que Paulo intercede a Deus pela igreja de Colossos e também por nós é para que essa sabedoria é estarmos vendo a vida como Deus vê e não como o homem vê, como o homem olha, como o homem observa de forma limitada, mas estejamos olhando a vida com os olhos de Deus, entendendo aquilo que desagrada a Ele e entendendo aquilo que agrada a Ele,
deixando de fazer aquilo que desagrada a Ele e fazendo aquilo que agrada a Ele. Então é na sua palavra que nós vamos encontrar a sabedoria necessária para as nossas vidas. E para isso, precisa-se ter prioridades. Para isso é necessário que tenhamos objetivos nas nossas vidas. Para isso é necessário que tenhamos alvos. Buscando entender, buscando saber, buscando conhecer, buscando ter esta sabedoria do alto. Por isso peçamos ao Senhor. Tiago diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a dá. Será que nas suas orações você tem colocado-se diante de Deus, dizendo: Senhor, me dá sabedoria, para que eu saiba agir, para que eu saiba me proceder, para que eu saiba viver diante das pessoas que não são crentes, para que eu saiba viver diante das pessoas que já são crentes, para que eu saiba viver como um crente em Cristo Jesus. Me dá sabedoria, me ensina pela tua palavra. Veja, amados, a Bíblia, ela nos traz todos os ensinamentos necessários para nós, e é nela que nós vamos encontrar a sabedoria necessária. Não é no conhecimento do homem, não são nas teorias humanas, mas na palavra de Deus. É lá que nós vamos encontrar a verdadeira sabedoria. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Salmo 1, verso 9, verso 11. Então veja, amados, a Bíblia Sagrada é a bússola para a nossa vida. E é interessante que esta sabedoria, que para nós é sabedoria do alto, é sabedoria de Deus, é sabedoria divina, para o homem que não tem Cristo, é loucura. Para o homem que não tem o conhecimento da verdade, é loucura. Para o homem que não tem o conhecimento daquilo que Deus quer para ele, é loucura. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. E nós leremos os versos 18, 19, 20 e 21. E olha só o que o apóstolo Paulo ele diz quanto à sabedoria de Deus para o homem que não tem Cristo. Olha só, certamente, verso 18, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amados, esta sabedoria que para o homem lá fora, para aquela pessoa descrente, para aquela pessoa que não creu em Cristo Jesus, é loucura, para nós é o poder de Deus, para nós é a salvação em Cristo Jesus, para nós é a libertação das nossas vidas, é a libertação dos nossos pecados, é a libertação da escravidão do pecado. Porque a sabedoria cristã é o conhecimento dos princípios que estão na sua palavra, que estão nas escrituras sagradas. Paulo, amados, não incentiva a igreja de Colossos a estar buscando visões.
Paulo não incentiva a igreja de Colossos a estar buscando vozes do além. Não. Paulo incentiva a igreja de Colossos a estar buscando sabedoria. Essa é a oração de Paulo, que Deus esteja concedendo àqueles irmãos sabedoria. Ele ora para que aqueles irmãos estejam se aprofundando na palavra de Deus. Ele ora para que aqueles irmãos estejam não somente se aprofundando, mas buscando viver sim aquela palavra, aquelas orientações da Bíblia. E tendo assim essa sabedoria, passassem eles a ter o discernimento daquilo que era de Deus e daquilo que não era de Deus. Então que nós, como povo de Deus, estejamos, amados irmãos, assim como o apóstolo Paulo, orando uns pelos outros, para que Deus esteja nos dando sabedoria, para que saibamos discernir o que é de Deus, o que vem de Deus e o que não é de Deus, que vem dos homens. Mas ele não somente diz que aquela igreja precisava estar transbordando de pleno conhecimento da vontade de Deus. Não somente estivessem eles em toda a sabedoria, mas também estivessem em todo o entendimento espiritual. Olha só o que o texto nos diz. Pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, que aqueles irmãos não somente tivessem o conhecimento do que Deus queria para eles, mas que eles pudessem aplicar aquele conhecimento de Deus na sua vida. Mas que eles soubessem colocar em prática tudo aquilo que eles estavam aprendendo das Escrituras. Irmãos, Paulo ora pelaquela igreja para que aqueles irmãos não apenas buscassem o conhecimento, não apenas buscassem a vontade de Deus para a sua vida, não apenas buscassem ter essa sabedoria, mas que eles pudessem ter um entendimento espiritual de toda a mensagem de Deus, toda a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, como o próprio Paulo disse aos romanos. Porque ter esse entendimento espiritual é saber praticar o que tem aprendido das Escrituras Sagradas. Isso é ter entendimento. Isso é de fato compreender espiritualmente o que Deus quer para ele. Paulo ele pede que aquela igreja entenda as grandes verdades do cristianismo e que ela viva essas verdades no seu dia a dia. É aquela expressão na teologia que tem ortodoxia e ortopraxia. Não tem como dissociar. A vida cristã, ela precisa ter sim a ortodoxia, o conhecimento, mas ela também precisa estar vivendo a ortopraxia, ou seja, a prática daquele conhecimento. Devem estar juntos e entrelaçados. Essa foi a oração do apóstolo Paulo. Essa era a oração do apóstolo Paulo para que aqueles irmãos estivessem sim, tendo a inteligência espiritual. Mas em segundo lugar, a oração do apóstolo Paulo, ele orou pelaquela igreja para que eles tivessem em obediência prática. No verso 10 nos mostra isso. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha só, irmãos. Verso de número 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor.
era a forma como aqueles irmãos precisavam viver. E Paulo ora ao Senhor, Paulo intercede ao Senhor para que aquela igreja estivesse vivendo de modo digno do Senhor, ou seja, que eles estivessem andando em novidade de vida, que eles estivessem andando com uma conduta que faz contraste com a vida que eles tinham anteriormente, que eles estivessem andando de maneira que eles pudessem viver diferente daquilo que eles tinham na sua vida anterior. Irmãos, quando nós lemos em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, o mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Efésios, voltando um pouquinho mais, capítulo 4, e o versículo de número 1, ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andei a vocação a que fostes chamados. Esse era o desejo do apóstolo Paulo ali para a igreja de Colossos. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, que Deus estivesse dando àqueles irmãos ali o privilégio de viverem de modo digno, o privilégio de viverem de modo digno do Senhor. Quando nós lemos o mesmo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo de número 12, ele diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, esse era o desejo para com todas as igrejas, não é apenas aqui para a igreja de Colossos. Nós vimos que ele falou para a igreja de Filipos, ele falou para a igreja de Tessalônica, ele falou para a igreja de Éfeso, ele falou para as igrejas dos nossos dias, que devemos viver de modo digno. A minha oração é a fim de que eles vivam de modo digno do Senhor. Irmãos, aquele que anda de maneira digna do Senhor, ele segue o exemplo do Senhor. Foi o que aconteceu com a igreja primitiva, quando eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, de pequenos cristos. Eram aqueles que viviam como Cristo estava vivendo, é aqueles que andavam como Cristo. Não quer dizer que eles não eram falhos, não, eram sim, mas eles buscavam viver uma vida de modo digno do Evangelho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É esse mesmo pensar que o apóstolo Paulo ele fala à igreja de Colossos, para que eles possam viver de modo digno, sendo imitadores do Senhor Jesus Cristo. Amados, que as nossas vidas não venham a estar degradando o nome do Senhor, que não seja a vida que possa estar escandalizando a igreja de Cristo, com práticas contrárias à sua vontade, mas que a nossa vida possa ser vidas para o Senhor, a fim de vivermos para o seu inteiro agrado, como o próprio Paulo diz aí na continuação do capítulo 1, versículo de número 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. Era a oração de Paulo para a igreja de Colossos. Olha, eles precisam viver, vocês precisam viver de modo digno para o seu inteiro agrado, para o agrado do nosso Deus, para o agrado do Senhor. Precisamos agradar a Ele, e a Ele somente.
Esse era o objetivo da oração de Paulo pela igreja de Colossos. E mais, veja que ele continua dizendo, a fim de viverdes frutificando em toda boa obra. Era a oração dele. Veja só, amados, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Era a oração, o desejo dele, que aqueles irmãos vivessem a fim de frutificarem em toda a boa obra, em todas as suas atitudes, em todos os seus gestos, em todas as suas palavras, em toda a sua vida. Não adiantam tão somente palavras, não adiantam tão somente intenções. Não adianta tão somente palavras e intenções. É necessário que o cristão ele defenda o evangelho genuíno no seu dia a dia. E aí, nós vamos voltar lá para Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus, ele ensinando os seus discípulos, e ele fala nos versos 13 ao 16, as seguintes palavras: vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E ainda, não somente ele diz, olha, é preciso frutificar em toda boa obra. A oração pede que estejamos a fim de vivermos crescendo no pleno conhecimento de Deus. É algo contínuo, é algo que deve dar uma sequência, algo que deve ser todos os dias, e crescendo hoje, amanhã crescendo, depois de amanhã crescendo, é algo todos os dias, continuamente. O povo de Deus precisa levar o Deus a quem ele serve a sério. O povo de Deus precisa estar realmente vivendo vidas de modo digno. O povo de Deus precisa estar vivendo vidas para o seu inteiro agrado. O povo de Deus precisa estar vivendo vidas frutificando para a glória de Deus, testemunhando para a glória de Deus e crescendo dia após dia nesse conhecimento de Deus, crescendo mais e mais. O profeta Oséias, ele escreve lá no capítulo 6, o versículo de número 3, o seguinte: que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso significa dizer que é uma vida de crescimento que Paulo estava desejando ali para a igreja de Colossos, assim como nós nos nossos dias. Olha só, devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus todos os dias. Hoje eu devo saber um pouco mais de Deus do que ontem. Amanhã eu devo saber mais do que amanhã, e assim sucessivamente. A nossa vida de crescimento espiritual, a nossa vida de crescimento em conhecimento de Deus, a nossa vida de conhecimento, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós podemos praticar. Quanto mais nós sabemos, mais nós podemos vivenciar. Quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos saber o que Deus quer para cada um de nós. Essa era a oração do apóstolo Paulo. Ele ora para que aqueles irmãos estivessem tendo inteligência espiritual. Ele ora para que aqueles irmãos estivessem com uma obediência prática. Ele ora para que aqueles irmãos, em terceiro lugar,
por eles terem uma vida moral, uma vida que pudesse estar buscando uma excelência no seu dia a dia. Versos 11 e verso 12, que nos diz o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Ou seja, Paulo pede que Deus capacite os crentes de Colossos a estarem vivendo vidas poderosamente, com ousadia nas palavras, com ousadia nas ações, com ousadias na sua vida. E isso, como nos diz o texto, com toda a perseverança. E aqui traz a ideia, essa palavra perseverança, como ele diz aí, em toda a perseverança, traz a ideia, amados, de uma vida constante, que resiste às dificuldades, que resiste aos sofrimentos, que resiste às perseguições, que resiste à oposição. Paulo ora para que aqueles irmãos ali, para que os crentes dali fossem capazes de estarem enfrentando todos os adversários que eles tinham em sua volta, tentando fazer com que eles deixassem de servir ao Senhor e fossem seguir os preceitos dos homens. E Paulo ora para que eles fossem perseverantes nesse conhecimento de Deus. Mas não só, ele diz: olha, vocês precisam ser perseverantes, mas em todos os momentos, em tudo nas vossas vidas, com longanimidade. É o que ele termina o versículo de número 11. Com longanimidade, ou seja, com paciência, e paciência infinda, aquela que não acaba, aquela que continua, que persiste, que persevera. O salmista, lá no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. Dessa maneira, com paciência, sendo longânimo, paciente, esperando assim no Senhor. Esse é o sentido do texto. E mais, e ele ora para que aqueles irmãos fossem gratos a Deus. Sim, com alegria, dando graças. E aí nós vamos observar alguns versículos de toda a epístola aos Colossenses. Aqui no capítulo 1, versículo 3, ele diz: olha, dando sempre graças a Deus Pai dando sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. No versículo de número 12, nós já lemos: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Verso 7 do capítulo 2, ele diz, verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. No capítulo 3, o verso 15, 16 e 17, ele conclui cada um desses versículos dizendo, verso 15, e sede agradecidos, verso 16, com gratidão em vosso coração, verso 17, dando por ele graças a Deus Pai. Que eles tivessem vidas sem reclamações, que eles vivessem vidas sem murmurações, que eles tivessem no seu dia a dia sem estarem lamentando, mas que eles estivessem agradecendo a Deus,
que eles fossem exemplos para todos quantos estivessem em sua volta, vivendo, agradecendo alegremente o que Deus fazia no meio deles. Sim, amados, é isso que Paulo traz como exemplo. São esses aspectos que ele traz para a gente em favor do progresso do Evangelho. Que esse Evangelho ele seja desenvolvido, que esse Evangelho ele cresça, que esse Evangelho esteja sendo expandido. E isso vai acontecer através de cada um do povo de Deus. Foi lá na igreja de Colossos e precisa ser em nossas vidas ainda hoje. O Evangelho traz para a gente esse privilégio, traz para a gente essa alegria de podermos ter uma compreensão espiritual, transbordando no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria de Deus, em todo o entendimento espiritual, que nós estejamos tendo a obediência prática, vivendo de modo digno do Evangelho do Senhor, que estejamos vivendo para o seu inteiro agrado, que estejamos vivendo, frutificando em todas as nossas ações, que estejamos vivendo, crescendo cada vez mais, constantemente no pleno conhecimento de Deus, que estejamos sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, que estejamos com toda a perseverança, que estejamos sendo longânimos, que estejamos alegremente dando graças ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele cita, ele destaca essas consequências de uma conduta cristã. De uma conduta cristã digna do Evangelho, digna do Senhor, agradando a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de Deus e dando graças a Deus. Amados, que nós, nesta noite, estejamos atentando de fato para as palavras do apóstolo Paulo na sua oração, e que nós busquemos tudo aquilo que aqui o apóstolo Paulo ele destacou, para que nós estejamos vivendo assim como ele colocou nestes versículos. Reflita, medite e viva este Evangelho para a honra e a glória do nosso Deus. E você que ainda não é crente, o que fazer diante disso? O que compreender destas questões todas? Que você possa estar buscando conhecer a Deus, que você possa estar aprendendo da palavra do Senhor, que você possa estar conhecendo a vontade de Deus para a sua vida, que você possa estar discernindo o que Deus quer para você, que é a salvação na pessoa do Senhor Jesus, e que você venha a ter uma vida digna do Evangelho, e que você venha a estar podendo frutificar, alcançando pessoas em sua volta, que você possa estar frutificando em todas as suas obras e todas as suas ações, crescendo nesse conhecimento de Deus, sendo fortalecidos por Ele, estando tendo vidas perseverantes, estando tendo vidas longânimas, estando sendo gratos a Deus. Mas para isso, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Para isso, você precisa reconhecer que o sacrifício de Cristo na cruz foi para nos dar esse acesso ao Pai, foi para nos dar esse privilégio que assim teve o apóstolo Paulo, de orar, de falar diretamente com Deus. E isso só acontece quando nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, pois assim nos diz as Escrituras Sagradas, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É Ele que intercede por nós, é Ele que fala
por nós a Deus. É Ele que veio a esse mundo para nos resgatar. Foi Ele que veio a este mundo para nos dar o privilégio de vivermos para a honra e glória do seu nome santo. Então, que Deus, amados irmãos e amigos, continue nos abençoando, nos despertando para vivermos uma vida para a glória do seu nome. Amém.